Boa noite a todos, muita paz. Nós vamos hoje falar sobre esse tema, o livro e a iluminação, parte 1, porque nós temos a intenção de fazer as outras partes. Não sei do que serão, mas seguindo essa linha que vamos trazer hoje para vocês. Então, escolhemos essa frase inicial: conhece a verdade te libertará, nos lembrando de que a verdade, onde é que a gente encontra a verdade, né? Porque nós buscamos essa libertação e a gente vai ver que a verdade está disponível para nós através da literatura, do estudo, do aprofundamento, do conhecimento. Nos leva ao conhecimento da verdade, uma verdade que vai nos libertar. Libertar do que exatamente? Libertar de nós mesmos, não é? Da nossa própria inferioridade, proporcionando estados de mais tranquilidade, de mais paz, que é o que nós almejamos e a razão pela qual nós nos encontramos reunidos aqui. Então, nós vamos, na verdade, trazer para vocês 4 livros, todos do autor Alírio de Cerqueira Filho, livros que nós particularmente gostamos, usamos nas nossas palestras e vamos falar. Temos todos esses livros disponíveis no nosso centro e mais alguns que temos aqui conosco e que não nos vai ser possível abordar. Mas a ideia, então, de hoje é mostrar para vocês como a gente, penetrando nesses livros, a gente vai encontrando esses pedacinhos de verdade que vão alimentando a nossa alma e que vão trazendo um novo significado para as nossas vidas. E vamos começar, então, falando do Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus. Este é um dos primeiros livros do autor, onde, naquele momento em que o livro foi escrito, ele se propõe a fazer uma análise das obras de Joana de Ângeles, trazendo as obras numa linguagem mais simplificada. Hoje, ele tem um trabalho que vai além disso, muito ligado à psicologia transpessoal, já não tão intimamente relacionado à análise das obras de Joana unicamente. Mas nesse momento era essa a intenção. Então é um dos meus livros favoritos dentro dos livros do autor. E vamos ver então do que ele nos fala, alguns trechinhos do que esse livro nos traz. Já no prefácio, ele vai nos falar sobre o Evangelho, dizendo assim: escrito com o vigor da verdade e portador de propostas libertadoras para a mente e o coração, constitui roteiro de segurança para todos os indivíduos que buscam paz e plenitude. Então ele começa no prefácio ressaltando a importância do estudo do Evangelho nas nossas vidas. Estudo estes que estaremos recomeçando na semana que vem, junto com o Marcelo, a Claudinha e a nossa querida Maria Amélia. Por que ele é tão importante? Porque a proposta do Evangelho, como na fala de Jesus, é a proposta da libertação. Não da libertação dos males que vigoram fora de nós, mas a libertação da nossa própria sombra, daquilo que nos impede verdadeiramente de sermos felizes. E como diz o autor, é roteiro de segurança. Então a gente vê as pessoas numa busca. Muitas vezes há aqueles que viajam para outras partes, para experimentar outras culturas, outras filosofias, em busca da iluminação, em busca de um sentido. E fazem viagens longínquas, viagens que às vezes gastam um enorme tempo na busca de si mesmos, quando na verdade o Evangelho vai nos convidar a uma viagem que não precisamos sair do lugar,
porque na verdade é a viagem portas adentro de nós mesmos, onde se encontram todas as respostas. E o Evangelho vai ser então este roteiro. Quando a gente quer fazer uma viagem, a gente busca o mapa, a gente busca as orientações, e o Evangelho é o roteiro seguro para essa viagem de autoiluminação. Então não é possível a pessoa atingir a autoiluminação sem o conhecimento da proposta libertadora que o Evangelho traz, ainda que muitas vezes essa proposta seja encontrada em outras religiões, porque, como na própria introdução de O Evangelho, muitas outras religiões trazem os princípios básicos do Evangelho, como o amor, como o perdão, mas ali estão concentradas todas as virtudes, o roteiro seguro trazido pelo ser crístico que veio à Terra estar com nós. E aí, seguindo adiante, ainda no prefácio, ele fala de Jesus. A sua vida, pouco a pouco, vem sendo transformada em valiosa psicoterapia para os transtornos destes dias de todas as vidas. Então, o Evangelho é roteiro seguro, e a vida do Cristo, o seu exemplo, o roteiro que ele nos deixa, a sua vivência, as suas lições são psicoterapia. Então a gente busca os recursos da ciência, a gente busca os recursos da filosofia, mas o Evangelho tem um poder psicoterapeuta de transformação, de autoconhecimento e de libertação, porque nos proporciona, na medida em que conhecemos as virtudes colocadas ali por Jesus, de fazer sol onde há sombra dentro de nós. E ele vai continuar então falando agora na apresentação feita pela própria autora Joana de Ângeles. Ela fala do papel da psicologia, dizendo que a psicologia convida um indivíduo a avançar sem a utilização de bengalas ou de dependências de qualquer natureza, a fim de ser livre. Então, a psicologia, junto do Evangelho, que é o que o livro nos proporciona, uma visão transpessoal aplicada ao Evangelho, para que a gente caminhe sem bengalas. E quais são as nossas bengalas? A inconsciência, a letargia, o desculpismo, a transferência das nossas responsabilidades, a projeção no outro daquilo que nos pertence, não é? Então, o autoconhecimento, essa visão mais psicológica que Joana de Ângeles traz de uma série inteira de obras psicológicas, ressaltando a importância da psicologia e do autoconhecimento, para que nós possamos caminhar corajosamente, porque essa jornada de autoconhecimento é uma jornada de coragem, que nos convida a deixar de lado todos essas bengalas, essas muletas em que a gente vem se apoiando para tomar posse da nossa própria vida e caminhar com mais segurança. E aí ele vai trazer para a gente, então, a ideia das máscaras do ego. Muito interessante esse livro, porque ali ele vai trazer, então, alguns comportamentos que muitas vezes não permitem que nós entremos em contato com a nossa própria essência. Ele vai dizer assim: a máscara é muito confortável devido à facilidade com que aparentamos aquilo que ainda não somos. É por isso que o processo de retorno ao essencial fica difícil, pois é necessário primeiro fazer cair a máscara, reconhecer as negatividades ocultas por ela, processo doloroso que fere o orgulho, para somente aí, com exercícios gradativos de humildade, retornar ao amor verdadeiro. Então, por exemplo, quando nós nos sentimos muito pequenos, colocamos a máscara da grandiosidade
que vai se manifestar na forma da arrogância, da prepotência, mas por trás de todo arrogante, por trás de todo prepotente, existe um ser em estado de carência, em estado de fragilidade. Mas enquanto caminha com a máscara da arrogância e da prepotência, se protege de estar em contato com a sua própria fragilidade, num processo doloroso e que requer humildade. Então o autor vai fazer uma análise destas máscaras, que são, na verdade, mecanismos de defesa, mecanismos de fuga, como puritanismo, como martírio, como fanatismo, perfeccionismo, estados de euforia, a racionalização e a projeção. E no livro ele vai então analisar cada um desses recursos que todos nós nos utilizamos para, muitas vezes, numa manifestação do ego, não entrar em contato com a nossa própria fragilidade. Então, o perfeccionista, por exemplo, ele faz uma diferença. Há uma grande diferença entre ser perfeccionista e em buscar o aperfeiçoamento. O perfeccionista sofre imensamente porque, ao cometer um equívoco, ao cometer um erro, ele não admite a possibilidade de ser um ser humano. Porque todos somos factíveis de errar, o erro é parte do nosso crescimento. Então o perfeccionista, ele sofre imensamente. Também aquele que sai por aí dizendo que é muito pequenininho, que não vale de nada, na verdade também é outra máscara. Porque colocam uma face que, na verdade, mascara a capacidade de lidar com tranquilidade com a sua pequenez, mas também o seu valor. Porque por mais pequenos que sejamos, Jesus conta conosco, assim mesmo como nós somos, não é? Então, ele vai analisar cada uma dessas situações, abrindo as nossas mentes e nos trazendo material para refletirmos sobre os nossos próprios comportamentos, porque todos nós nos utilizamos destas máscaras em um momento ou outro, e a partir da consciência, então, nos ajudar a entrar em contato conosco mesmos. Os temas do livro são, então, a culpa, não é? Ele fala do sentimento de culpa, da necessidade da libertação do sentimento de culpa, do perdão, do autoconhecimento e da própria libertação. Os capítulos falam do exercício de amor que temos que fazer conosco mesmos, na direção de Deus e do nosso próximo. 3 subitens que falam também do exercício do perdão. A evolução espiritual, ele analisa a diferença entre dor e sofrimento, expiação e prova, e fala do papel do esforço e da vontade. Fala da importância da oração no processo da reforma íntima e termina falando sobre a justiça, mas acima de tudo sobre a misericórdia de Deus, nos guiando pela vida. Então, psicoterapia à luz do Evangelho de Jesus. Fiz várias palestras me utilizando desse livro. É um livro muito bacana, que a gente realmente recomenda àqueles que estão querendo fazer o processo da reforma íntima, e traz uma abordagem psicológica interessante e fácil, acessível de se ler e de se entender. Mas também há um livro chamado Parábolas Terapêuticas. Na verdade, há 2 livros. Este e o Parábolas Terapêuticas, volume 2. No Parábolas Terapêuticas, volume 2, ele vai então fazer uma análise de parábolas, de passagens da vida de Jesus. E, para aqueles que são estudiosos, no início de cada capítulo ele faz uma lista de todos os temas que são estudados, abordados em cada parábola. Nós escolhemos então para trazer para vocês uma das parábolas. Ué, gente, eu tinha uma foto da casa em cima da pedra, não sei onde ela foi parar. Uma das parábolas, que na verdade é uma passagem de Jesus, né, da casa edificada sobre a rocha. E aí vamos ver como ele
analisa. Ele começa dizendo que Jesus falava, na apresentação do livro, Jesus falava para a eternidade. Por isso, suas palavras são conhecidas como palavras de vida eterna, pronunciada para todos os tempos da humanidade e todos os povos. Então, quando nós escutamos, lemos os ensinamentos de Jesus, temos sempre que nos lembrar que quem nos fala é um espírito crístico. E espírito crístico, diferente de nós, não desperdiça palavras, não desperdiça ideias. Toda a palavra tem um significado. E Jesus, ele então, olhando, observando as circunstâncias da cultura e da época, ele vai se utilizar dos elementos do dia a dia das pessoas para falar daquilo que elas entendiam. E hoje em dia nós temos vários oradores, estudiosos espíritas que analisam as parábolas. E o que vamos ver é que estas parábolas podem ser analisadas de formas diferentes. Então, Haroldo Dutra Dias traz muitas vezes uma análise histórica, coloca as palavras dentro do contexto cultural da época. Andrei Moreira traz uma análise psicológica das parábolas de Jesus em uma análise encontrada no livro Cura e Autocura. E aqui também o Alírio de Cerqueira Filho traz uma abordagem, sempre esse olhar da psicologia transpessoal. E vai nos falar que estas parábolas, na verdade, têm camadas que nós vamos dissecando até descobrirmos todos os níveis de mensagem que essas parábolas trazem. Então são palavras de um espírito Cristo, palavras que servem para hoje, serviram para ontem e servirão para todo sempre. É necessário vê-las de forma consciencial, buscando como aprendizes perceber no contexto da parábola o que os símbolos dizem com relação à nossa própria vida. Então, uma das propostas do autor no curso de todas as suas obras é que ao lermos e ao estudarmos o Evangelho, que nós sempre pensemos como é que esta parábola se aplica à minha vida, sempre trazendo de volta para nós mesmos. As parábolas permitem ao discípulo fazer uma viagem com o mestre em direção ao seu eu interior. Eu adorei essa frase, porque adorei a ideia de me pensar viajando com o mestre. Porque quando a gente estuda as parábolas e entra no contexto, se a gente ler com o coração, a gente se sente muitas vezes transportado para aqueles cenários e ouve, parece escutar o mestre falando dentro da nossa própria alma. E então a ideia de ir com o mestre a caminho de nós mesmos. E ele vai continuar dizendo: as parábolas são semelhantes a uma sequoia, aquela árvore grande com vários níveis, que cortada no meio revela uma série de camadas, desde a casca até o núcleo do tronco. O estudo aprofundado do seu significado revela tratar-se de códigos da alma. Também adoro essa expressão, códigos da alma. Então, estudar o Evangelho é decodificar estes códigos da alma, do funcionamento psicológico da alma, dos poderes psíquicos da alma, do contato profundo da criatura com ela mesma e com o Criador. Daí a importância, a beleza de estudarmos o Evangelho de Jesus e as parábolas encontradas e contidas no Evangelho no Novo Testamento. Achei a figura que eu estava procurando. Eu estava à frente da minha própria apresentação. Então, aí a casa edificada sobre a rocha. Qualquer um que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha.
e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava afundada sobre a rocha. De que fala Jesus? Da fé. Do quê? Fé. Da fé? Da nossa moral? Olha lá. É semelhante ao homem, aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica. É semelhante ao homem que edificou uma casa, que edificou a sua vida. Edificou a sua vida. E cavou e abriu bem fundo. Então a gente abre o livro e vai buscar então o significado trazido aqui. Então esse cavar bem fundo é aquele homem que se penetra em buscar a essência da vida, buscar a essência de si mesmo. Então edifica a sua casa, não como muitos fazem, que ficam na superficialidade da existência, mas buscando o significado profundo da vida e buscando conhecer-se profundamente. E assim fazendo, vai em busca da verdade universal, do entendimento das leis de Deus e da verdade interior, do conhecimento de si mesmo. Então, esse cavar bem fundo e colocar os alicerces, o alicerce da verdade, o alicerce do entendimento do porquê da vida, da razão, da essência das nossas existências e o alicerce do conhecimento de si mesmo. Então, quando nós edificamos a nossa vida nestes alicerces, no processo daqueles a quem já não é mais suficiente viver na superficialidade, então o que acontece? Vem a enchente, bate a corrente, mas a casa fica ali, firme, porque afundada na rocha. Afundada em quê? No sólido. Numa base sólida, não é? E aí ele vai continuar analisando então a enchente, a corrente que bate. Que são essas enchentes? Que é a corrente que bate com ímpeto na rocha? São exatamente as situações desafiadoras da vida, não é? São as experiências, desafios, como ele coloca. Mas que quando encontram uma vida construída e alicerçada no conhecimento que leva à fé, a uma fé robusta, porque agora a gente entende, a gente sabe, a gente entende que aquilo que chega até nós chega por alguma razão, então a gente pega aquela experiência, desafio e faz o quê? Transforma numa experiência aprendizado, sem que as estruturas da nossa vida sejam profundamente abaladas. Agora, aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edifica uma casa sobre a areia sem alicerces, na qual bate com ímpeto a corrente e logo cai, e foi grande a ruína daquela casa. Então ouve e não pratica. É aquela pessoa que está na posse de tesouros preciosos, mas não se utiliza deles. É aquela pessoa que está na estagnação de um conhecimento intelectual que não penetra no coração, gerando a transformação. Quando essa pessoa lida com os reveses da vida, então ela não tem os alicerces, porque não basta conhecer, é preciso meditar. É preciso estudar, porque quanto mais nós pensamos, lemos, estudamos, aprendemos, esse conhecimento que inicialmente é totalmente cognitivo, mas é vacilante, porque quando a gente entende com a mente, mas o coração não acompanha, a hora que o problema chega a gente ainda duvida. Mas será mesmo que Deus é justo? Mas será que isso devia estar acontecendo comigo mesmo? Por que comigo? E como a gente sempre fala, e por que não com você? Se acontece com todo mundo, por que não com você? Mas quando nós passamos a nossa vida cavando fundo,
lendo, estudando, meditando, pegando. Deixa eu ver de que fala. Jesus veio, o Espírito saiu das regiões mais iluminadas desse universo e veio falar. É preciso ter curiosidade para saber do que esse Espírito veio nos falar. Do que nos falam essas mensagens que trazem palavras de vida eterna. Porque, como disse o autor, é o roteiro seguro, é a proposta de libertação, mas a gente quer se libertar sem se esforçar. De preferência, se eu puder ir ao Conchos uma vez por semana, por 1 hora, faço uma reza forte quando estou lá e saio. Se isso for o suficiente, e se a minha reza não foi forte, já ouvi dizer que o Marcelo tem uma reza muito forte, peço a ele para rezar por mim e vamos que vamos. Quem sabe isso não é o suficiente, mas não é, porque o Marcelo, que tem a tal da reza forte, está aqui 4 vezes na semana. Faz palestra por aí afora. Está aqui 4 vezes na semana e nos outros dias da semana está fazendo palestra em outro centro. Então, o que ele tem, você também pode ter. Se propuser a estudar, a cavar dentro de si mesmo, dentro da sua própria vida, dando atenção, enquanto é dia, para as coisas que importam. Muito bem, vamos passar aqui. E agora, então, está aqui, parábolas terapêuticas. Trouxe um exemplo para vocês, também uma riqueza de livro para aqueles que estão interessados. Tem 2 volumes. Agora vamos falar um pouquinho desse livro. O legado de Paulo de Tarso ao cristianismo redivivo. Eu tenho uma palestra que eu fiz sobre esse livro, está no YouTube, chama A Reforma Íntima nas Cartas de Paulo. Esse livro é um dos meus favoritos também. Eu tenho vários favoritos, vocês vão percebendo, né? Mas ele é uma beleza. E aí, de que nos fala este livro? Ele nos fala, na verdade, do processo de transformação íntima de Paulo de Tarso, através das epístolas. Então, na apresentação, o autor nos relembra que as epístolas escritas por Paulo são muito significativas para o cristianismo porque contêm orientações provindas diretamente de Jesus, que utilizou como intermediário o Espírito Estevão para grafar pelo médium Paulo de Tarso orientações de sublime expressão. Então, houve um momento na vida de Paulo de Tarso onde ele não estava dando conta de visitar as igrejas, de dar o apoio que ele necessitava à comunidade cristã nascente daquela época. Até que um dia lhe é sugerido que ele escreva cartas. E é então o Espírito Estevão, seu mentor, primeiro cristão morto por Paulo de Tarso, não é? Por Saulo na época, que vira seu mentor, um espírito de uma alta envergadura espiritual, que é médium de Jesus e que vai trazer então as epístolas. O que nós sabemos sobre as epístolas, sobre as cartas escritas por Paulo às primeiras comunidades cristãs daquela época? E aí o livro começa com a apresentação da personalidade de Saulo, através de trechos retirados do livro Paulo e Estevão, onde o autor vai observar e apresentar a personalidade de Saulo de Tarso, fazendo uma conexão com as máscaras colocadas no livro Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus. Então, há um diálogo inicial entre Saulo e um de seus amigos, bem no início do livro, onde Saulo comenta sobre a necessidade de convencer Roma e os gregos sobre a hegemonia do Deus único, da crença que ele abraçava. A linguagem que ele usa ele diz, é necessário dobrar os joelhos de romanos e gregos, ou seja, ele fala de
para levar a supremacia do Deus único, ao passo que Jerusalém não era nada historicamente em termos de poder. Roma era todo o poder, mas ele sentia tão poderoso e tão cheio de si que ele falava de dobrar os joelhos destas potências bélicas da época, culturais da época. Então, Alírio vai analisar e dizer: ao invés de entrar no movimento do poder real, que é a autotransformação, fato que nos humilda e nos transforma em pessoas melhores, em homens novos, ele entra no movimento do poder que coíbe. E aí, ele vai continuar falando então da figura de Saulo como o perseguidor. E aí há um diálogo enorme e belíssimo entre Saulo de Tarso e Estevão, quando Saulo então decide ir ver quem é esse tal de Estevão que está fazendo as pregações, do que é que ele fala. E nesse diálogo há um momento em que Saulo pergunta: quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? Querendo o quê? Diminuir o Cristo. E Estevão vai então responder: ainda bem que o Cristo foi carpinteiro, porque nesse caso a humanidade já não ficaria sem abrigo. Ele era de fato o abrigo da paz e da esperança. Então ele, um doutor da lei, um homem de poder, um homem de intelecto, na medida em que o diálogo vai acontecendo, ele vai entrando dentro de um sentimento de impotência, porque todo aquele poder que ele tinha era ilusório diante do poder real de Estevão, que era o poder da humildade e o poder do amor. E Alírio então vai dizer: aqui a impotência de Saulo de Tarso alcança o auge, pois ele não esperava uma resposta à altura daquela quando era comum as pessoas abaixarem a cabeça para os doutores da lei. E é um sentimento horrível quando a gente se sente impotente. Eu não sei se vocês já se sentiram impotentes, mas é um sentimento horrível. A gente quer ter controle de tudo. Então, o lado reverso da impotência é a prepotência. Então, vamos ver o que acontece. No final do diálogo, Saulo diz: quando ele ficou sem nenhuma alternativa, ele já não conseguia mais arguir com a retidão, com o raciocínio lógico, simples e humilde, amoroso de Estevão, ele diz: recorrerei ao Sinédrio para vos julgar e punir. E Estevão então diz: amigo, o Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para me obrigar a renunciar ao amor de Jesus Cristo. E aí então ele passa a fazer uma perseguição acirrada contra os cristãos. Ele entra numa fase de profunda prepotência. Mas a prepotência é o lado reverso da impotência. Então, Alírio vai analisar, dentro da psicologia transpessoal, as facetas e os movimentos de Paulo de Tarso, baseados nos textos do livro Paulo e Estevão. Vale a pena ler Paulo e Estevão primeiro. Depois ele continua falando do encontro terapêutico com Jesus. E ali ele vai dizer então: quando Saulo encontra com Jesus na entrada de Damasco, e o encontro está descrito nesse livro também, todos os processos que fizeram com que ele se intitulasse doutor da lei e defendesse a verdade falseada caem por terra. Todo o sistema de crenças que ele abraçava é ressignificado naquela hora, que é um movimento essencial para qualquer processo de transformação, que é quando a gente está na ilusão, no erro, em crenças que não nos servem, e a gente cai em si mesmo e percebe que é preciso dar um outro significado para a nossa vida. E nesse momento a gente experimenta uma quase morte. Ele experimentou uma morte completa, porque nasceu um outro homem a partir daquele momento, não é?
Então, nós temos uma palestra também em Permanência e Iluminação que fala do processo de transformação e das mortes necessárias. Aqui, Pastorino vai se referir como as ressurreições necessárias a cada dia para aquele que deseja se transformar. E aí ele vai continuar, ele fala, discorre sobre o apostolado, sobre a fundação das novas igrejas, e quando entra na segunda parte, ele vai nos trazer, então, as epístolas. E aí é muito legal. Então, os capítulos são divididos em níveis diferentes de compromisso que Paulo vai assumindo. E esses níveis estão retratados nas epístolas que ele traz e analisa. Então, o compromisso com a autotransformação. Na epístola, em Carta aos Coríntios, ele vai reconhecer o quê? Que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A gente pode tudo. Mas chega um momento da nossa vida que a gente pergunta, mas isso realmente me convém? Isso vai me trazer felicidade ou vai me trazer sofrimento? Ele também passou por essa reflexão. Então é muito bacana porque a gente vai vendo nas epístolas o caminho de reflexão, de transformação e de luta que o próprio Paulo experimentou na sua trajetória. No capítulo do compromisso com o trabalho do bem, ele já mostra um outro nível de consciência quando ele fala, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Sois vós, em Carta aos Coríntios. E em um outro momento ele vai dizer, de sorte que somos embaixadores do Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Falando da necessidade do trabalho, da entrega ao trabalho, da entrega a Deus, porque nós somos, cada um de vocês, cada um de nós são cooperadores de Deus. Então a gente vai vendo a transformação da consciência de Paulo através das suas próprias cartas, no compromisso com a caridade, a passagem tão conhecida. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não houvesse caridade, seria como o bronze que soa ou o símbolo que retine. E aí vem os outros capítulos, onde Alírio fala do movimento dele, do compromisso com a verdade, do compromisso com a consciência, com a mediunidade, com a unificação, e mais alguns capítulos que a gente não colocou aqui, para terminar lá no finalzinho, quando ele atinge o ápice da transformação. Agora é o compromisso com Jesus, a fidelidade a Jesus, é o momento do testemunho. E aí ele vai dizer então aos Gálatas, desde agora ninguém me inquiete, nada mais me atinge, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor, trago na minha vida as marcas da luta, do apedrejamento, das perseguições, do cárcere, das injustiças, das blasfemas, as marcas do Cristo nele mesmo. De tal forma, tão forte ele se transformou que nada mais o atingia. E mais adiante vai dizer, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, meus queridos, uma preciosidade, vale a pena, uma leitura altamente inspiradora. Já tem uma pessoa lá atrás que quer o livro, mas esse é meu. Mas tem aí para vender. Muito bom mesmo, muito bom. Muito bem, e para a gente então concluir, vamos falar sobre este livro que nós tivemos 2 palestras sobre ele aqui no Concho já. Uma feita por um companheiro do próprio Projeto Espiritizar, ao qual o Alírio pertence, e a última foi trazida por mamãe quando ela esteve aqui, não é? Ela falou sobre esse livro, trazendo muitas referências também de Joana de Ângeles. Agora eu já não me lembro qual foi o livro que ela usou. Mas esse livro, então,
ele nos traz uma proposta, a proposta da autotransformação através da oração de Francisco de Assis, numa interpretação singular e muito interessante, muito rica em termos de reflexão, em termos de meditação. Então, na apresentação do livro, diz lá que a oração tem um caráter cósmico, universal, constituindo-se um convite para trilharmos um caminho de autoconhecimento, autodomínio e autotransformação para a construção do novo eu. E ele fala que a oração, então, tem 3 níveis. O nível de pacificação, o nível do que eles vão chamar de disponibilização e o nível da autonomia, que são os estágios do nosso progresso. Então, na pacificação, quando a gente fala, fazei um instrumento da sua paz, a nossa primeira associação com essa frase é que quando eu chegar num lugar de muito tumulto, que eu seja o portador da paz. Se eu chegar num lugar de muitos conflitos, que eu seja o apaziguador daqueles conflitos. Se eu estiver no movimento espírita e as pessoas estiverem se matando dentro dele, que eu seja aquela que vai dizer, vamos perdoar uns aos outros. Se eu chego na minha casa e há conflitos, que eu seja aquele que vai dizer, não, gente, vamos sentar e conversar. Mas não é sobre isso que a oração fala. A oração fala da necessidade de nós nos tornarmos instrumentos da nossa paz interna. Porque dentro de nós há conflitos, há brigas, há dissensões, há desamor, há barulho. E enquanto nós não formos capazes de estabelecer o reino de paz, portas adentro de nós mesmos, através de um movimento de amorosidade, através de um movimento de acolhimento de nós mesmos, de perdão às nossas próprias ofensas, de apaziguação dos nossos conflitos, é difícil querer apaziguar o mundo lá fora. Aquele que apazigua é aquele que chega e traz na sua energia a paz. Ele não precisa falar, ele é paz. Ele transmite paz. E nesse ser paz e nesse transmitir paz, ele tem imediatamente uma ascendência sobre os outros, porque ele difere realmente daquele clima de conflito e daquele clima. Então, quando a mamãe, na verdade, fez a palestra aqui, que no final ela colocou a oração e falou, pensa nisso tudo, portas adentro de vocês mesmos, foi a primeira vez que eu parei para pensar na necessidade de fazer paz comigo mesma, no meu coração. Então, divido com vocês essa experiência. E depois que a gente faz paz, a gente se disponibiliza. Fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Então eu fiz paz, eu tenho para dar. Eu estou à disposição do Senhor para servir e para dar daquilo que eu tenho. E se o que eu tenho é pouco, quanto mais eu dou, mais eu vou perceber que vou ter. Então a gente descobre as riquezas do nosso coração, não porque nós vamos receber, porque a gente vai dar do pouco que tem. E esse pouco que tem se multiplica dentro de nós. Então a segunda etapa, depois da pacificação, é a disponibilização para chegarmos no movimento de autonomia, onde nós vamos perceber isso, que é dando que se recebe e que é perdoando que se é perdoado. Então ele faz a análise desses 3 momentos da oração, analisando frase por frase. E vai trazer então a ideia de que nós trazemos dentro de nós o eu maior e o eu menor. Aqui ele se refere no psicoterapia como o ego e o ser essencial. Aqui usando uma nomenclatura diferente, mas a ideia é a mesma. Então o eu maior é o eu real, é aquilo que nós somos. E o eu menor é o ego, é aquilo que nós temos orgulho, nós temos prepotência,
mas nós não somos nem orgulho nem prepotência. Nós somos, em potencial, humildade e amor. Então ele vai dizer, pensemos, por exemplo, nesta tríade, orgulho, egoísmo e ansiedade. Estes sentimentos são apenas nomenclaturas para identificarmos a ausência de valores essenciais. Eles não são reais, no sentido de que o real é o permanente, é o essencial. Eles são ausências. Gente, isso é uma beleza. Isso é uma beleza. Então, o orgulho, o egoísmo, o ressentimento, eles existem no momento em que nós sentimos, é alguma coisa real, no sentido de que nós temos esses sentimentos, mas na verdade, eles só existem porque está faltando alguma coisa. Porque aquela hora que aquela alguma coisa for nutrida, como a plantinha que a gente rega, não é? E alimenta, vai desaparecer. Então esses sentimentos são reflexos de alguma coisa que falta dentro de nós. Mas isso não dá uma mudança de olhar na percepção dessas? Quando você olha uma pessoa hostil, violenta, ele já não é tanto um agressor, é alguém num estado de profunda carência. Carência de quê? Carência dos valores essenciais do Evangelho. Do roteiro seguro das virtudes, que quando a gente abre o Evangelho de Jesus, está lá. Benevolência, perdão, compaixão, misericórdia. Para a gente estudar, ler e reler, meditar, mergulhar dentro das parábolas do Cristo, buscar o significado profundo, buscar as epístolas, ler Paulo de Tarso, para que a gente saia desse estado de carência, de ruína, de vidas não alicerçadas no Evangelho de Jesus, onde a gente experimenta a destruição, que é o sofrimento acerbo, quando faltam as bases do conhecimento que traz luz e sustento para as nossas vidas. Então são ausências. E aí a sublimidade da oração de Francisco de Assis, quando ele vai, então, nos dizer, a Lírio aqui ainda, vai nos dizer que é preciso, então, aceitarmos esses estados de ausência como amigos evolutivos. Amigos evolutivos. Mas o próximo passo é nos desidentificar. Nós não somos esses amigos, nós estamos temporariamente numa posição de carência para fazer o processo de transmutação, que é o processo de desidentificar com a sombra para se identificar com a energia do amor, para se identificar com o essencial. Os sentimentos egóicos entram em conflito com a paz universal proveniente da energia essencial em sintonia com as energias divinas, ou seja, o duelo, a dicotomia dentro de nós. E ele vai continuar dizendo, o desenvolvimento dos sentimentos egóicos tem uma finalidade evolutiva, pois essas emoções colocam a criatura em estado de alerta conflituoso, produzem a ausência da paz e manifestam-se em doenças emocionais e físicas, constituindo-se num convite para que a pessoa leve o fulcro da paz do ser essencial que ela é até o ego que ela tem. Então é um encontro, é o desenvolvimento dessa potência interna de paz que nós temos como um fulcro energético que vai de encontro até o ego, desfazendo o ego. Então é uma ideia bastante bonita. E voltando então à magna proposta de Francisco, o que ele propõe? Que o ser essencial, o eu maior que todos somos, pode levar ao ego as virtudes. Então, onde houver ódio, não é? Onde houver ódio é onde há ausência de quê? De amor. Então, a proposta de levarmos o amor. Onde houver ofensa, o perdão. Onde houver dúvida, a fé,
Onde houver erro, a verdade, desespero, esperança, tristeza, alegrias, trevas, luz. A paz de Deus já é uma dádiva. A vida somente nos convida à conexão com ela. E nós tínhamos ainda alguma coisinha para falar, mas já são 9 horas e a gente vai terminar aqui. Consegui falar dos 4 livros, que era o que eu queria conseguir fazer. E digo a vocês que a leitura espírita transformou a minha vida, transforma a minha vida a cada dia. Em 50 minutos, eu trouxe para vocês o resultado da leitura e do estudo de 4 livros. E trouxe para vocês a superfície desses livros. Trouxe o appetizer, não é? Espero que tenham ficado com vontade de saber mais, aquela fome de conhecimento, para comprar os livros, para estudar, porque não basta. A partir da semana que vem, os cursos se iniciam. Vamos perseverar nos cursos. É bom, é mais fácil a gente evoluir junto, trocando ideia, estudando. Aqui na casa vamos fornecer os cursos básicos, a obra essencial kardeciana, o Evangelho de Jesus, o Livro dos Espíritos. E quando a gente for para casa, a gente reflete no que aprendeu e a gente expande, aprofunda o nosso conhecimento, lendo outras obras, buscando conhecimento, não é? Para que a gente então tenha paz, para que o fulcro da paz, do ser essencial, se desenvolva com tanta força e com tanta vitalidade que o ego vai se tornando cada dia menor e a nossa luz cada dia maior. Brilha a vossa luz, disse Jesus. Meus queridos, muita paz.